Conversar rapidamente sobre as principais características dos anestésicos locais, o que é importante a gente lembrar sobre anestésico local. Bom, então a anestesia local seria um bloqueio temporário, tá, na condução nervosa, que pode acarretar a perda da sensibilidade e da motricidade, tá, dependendo da dose e dependendo do local da administração desse anestésico local. Tá? Isso vai estar muito relacionado com o que a gente vai conversar rapidamente sobre o tipo de fibra, né? E o que a gente sabe hoje em dia sobre isso, certo? Muito bem, dos anestésicos locais, claro que a gente parte da cocaína e os estudos iniciais, o isolamento por Albert Niemann, posteriormente os estudos de Freud com o efeito da cocaína no sistema nervoso central, e Karl Kohler, que utiliza a cocaína como anestesia oftálmica. Então, isso tudo foi o primórdio do anestésico local. O grande problema é que a cocaína ela apresenta como característica principal, ou com uma das características principais, é que ela é um estimulante central, né? E ela, como estimulante central, ela pode ocasionar, ela pode levar à dependência e causar crise de abstinência. Então, a partir disso, pensou-se em sintetizar substâncias que tivessem propriedade anestésico local, mas que não desenvolvesse no usuário nenhum tipo de efeito de dependência, como a cocaína gerava. E daí surgiu, em 1905, Einhorn sintetizou a procaína e, posteriormente, em 1943, quer dizer, praticamente 40 anos depois, o Lofgren que sintetizou a lidocaína, que acaba sendo o protótipo dessa classe e até hoje uma das drogas mais utilizadas também como anestésico local, né? Então aqui a gente tem alguns compostos que alguns deles a gente vai ver a presença do vasopressor, tá? E eles vão ser administrados, como vocês podem ver, na forma de cloridrato. Isso também é muito importante. Costuma ser pergunta de prova. Pedro, por que eles costumam ser utilizados na forma de cloridrato? Como é que isso é importante, tá? Na forma de cloridrato, quando você administra os anestésicos locais são bases, tá? Então, quando a gente coloca eles na forma de cloridrato, você acidifica esse meio. E quando há uma acidificação do meio, a base se ioniza, tá? Muito bem. Então, eu vou administrar isso na forma de cloridrato, tá? Quer dizer, a base está ionizada. Perfeito? Muito bem. Então, quer dizer, o pH dessa solução ele está ali entre 3,5 e 5,5. Quando cai no sangue, quando eu administrei e essa substância é absorvida e cai no sangue, o sangue tem pH de 7,4. O que vai acontecer com essa prilocaína, com essa lidocaína, com esse anestésico local que está acidificado nesse meio, ou seja, que está ionizado? Num pH básico, ele vai se desionizar ou ficar não ionizado novamente. E aí ele consegue ser absorvido para de novo ele sofrer no tecido que está mais ácido um processo de ionização e aí sim ele produzir o efeito dele. Entenderam? Então a lógica é o seguinte: se eu administro na forma de base, quando cair no sangue, o sangue é mais ácido do que a base, né? Porque aqui o pK dessa galera, desse grupo de drogas, é entre 7 e muito, 8 e 9. Então é mais básico que o sangue. Quando cair no sangue que é mais ácido, o que vai acontecer? Vai ionizar. Então você vai absorver mal. A ideia do cloridrato é que ela vai ser absorvida e depois ser ionizada. Então por isso você dá o cloridrato. Primeiro vai ser uma substância acidificada. Quando chegar no sangue, essa base vai se ionizar, vai deixar de ser ionizada para não ionizar novamente. Não ionizado, lembram da absorção, a molécula é mais facilmente absorvida. E a partir daí a gente vai ter, aí sim, ionizando no interior do tecido, no interior da célula, melhor dizendo, dos tecidos, e aí a droga pode exercer o efeito dela, tá? Então essa é a importância do cloridrato. A importância do vasopressor eu já vou citar, tá? Então aqui a característica química é muito simples. Os anestésicos locais, eles são bases fracas
E eles têm 3 regiões que são importantes, que é a região lipofílica, que é a região onde tem o anel aromático, como vocês podem ver. Tá? Esses anestésicos, eles podem ser divididos em tipo aminoésteres e aminoamidas. Aminoésteres e aminoamidas. Tá? Os primórdios, os primeiros eram aminoésteres e os mais recentes são aminoamidas. Tá? Os aminoésteres vão ser metabolizados pela pseudocolinesterase, o butirilcolinesterase, e tem maior probabilidade de apresentar efeitos, reações alérgicas, tá? Porque o metabólito originário vai ser o paraaminobenzoico, que é o PABA, então, que é um antígeno, é um apteno, é um fator responsável pela hipersensibilidade. E o aminoamida pode gerar hipersensibilidade, mas em menor escala do que os ésteres. Tá? Então temos a região lipofílica, que é o anel aromático, a cadeia intermediária, que pode ser éster ou amida, e a região hidrofílica, tá? A região hidrofílica da molécula do anestésico local, perfeito? Então vamos seguir no nosso estudo. Então a importância dessas regiões: a região hidrofílica permite a difusão nos tecidos, tá? A região lipofílica vai permitir a difusão pela bainha nervosa, ok? Então vamos aqui. Das propriedades físico-químicas é aquilo que eu já citei no início. Então, elas são bases não ionizadas, e quando não estão ionizadas são mais permeáveis à membrana. E aí você administra como cloridrato, para quando ela for absorvida, ela está na forma não ionizada. Se você administrar ela como base, no sangue vai se tornar cátion e ionizado e não vai ser absorvido pelas membranas biológicas. Isso é importância, tá? Os anestésicos, portanto, esse grau de ionização vai possibilitar a penetração e o efeito anestésico. Então, quanto maior o grau de ionização, menor a penetração e menor o efeito. Claro que isso varia, como a gente pode ver aqui nessa tabela. Há uma variação entre as drogas, né? O pK das drogas. O que é o pK lá da bioquímica? Ai, meu Deus do céu, tio Pedro, eu não lembro. Vai lembrar. pK é o pH onde 50% da molécula está ionizado e 50% não está ionizado. Então, por exemplo, a lidocaína tem pK 7,9. Significa que no pH de 7,9, metade da molécula está ionizada, metade não está ionizada. Ah, mas e no sangue? No sangue é 7,4. 7,4, mais da metade da molécula já está ionizada. Tá? Bupivacaína, mesma coisa, quer dizer, vai estar mais ainda ionizado no sangue, tetracaína mais ainda e procaína mais ainda. Tá? Então, quanto maior aqui, vai mostrando que tem mais ionização no sangue e mais a biodisponibilidade ou a absorção é menor da molécula, ok? Então, isso é importante a gente entender. Outro aspecto importante é com a relação ao uso do vasoconstritor, tá? Quer dizer, claro, o anestésico vai sofrer absorção sistêmica, é importante ter uma vascularização local. Locais que são muito vascularizados vão receber mais a droga, tá? A presença do vasoconstritor é importante também por isso, tá? A adrenalina e os congêneres vão possibilitar não só a vasoconstrição, a diminuição do fluxo do ritmo, da velocidade do fluxo sanguíneo, permitindo que com essa menor velocidade você tenha maior tempo de interação do anestésico com as membranas das células e assim sendo mais bem absorvidos, tá? Como também a adrenalina acidifica os anestésicos, então perfaz, complementa ou perfaz uma propriedade parecida com a do cloridrato, quer dizer, acidifica a molécula do anestésico e aí facilita a absorção quando uma vez que ela cai no sangue, tá? Então isso é importante da presença do vasoconstritor. Outro aspecto importante é que na presença do vasoconstritor, então a gente vai ter uma concentração de anestésico no local maior, tá? E mais anestésico no local, ok? Mas há risco, se o anestésico, por exemplo, atingir níveis elevados no coração, o risco de bradicardia é até a sistolia, tá?
a gente tem que lembrar, não tivemos ainda essa aula, mas a lidocaína é um antiarrítmico, do grupo 1, tá? É do grupo 1. E isso aí vai ser importante quando a gente conversar sobre antiarrítmicos. Dos aspectos do mecanismo de ação, o mecanismo de ação clássico relatado é o anestésico local. Ele bloqueia canais de sódio que são despolarizadores da membrana, tá? Só que o anestésico, hoje a gente sabe o seguinte, ele pode bloquear o canal, muito bem, tá? A condutância desse canal e, consequentemente, impedindo a deflagração do potencial de ação. Então, por exemplo, o canal é voltagem dependente. Então, numa fibra que tenha uma frequência de estímulos muito grande, mais canais vão se abrir e, consequentemente, se fecham e se inativam. Então, quanto maior o número de canais nas formas aberta e inativada, mais fácil a ação do anestésico. Então, o anestésico tem preferência por canais na conformação aberta e inativada, não na conformação fechada. E aí vai ter uma perguntinha de prova que é uma pegadinha que é bem complicadinha por isso. Se eu perguntar e fizer uma seguinte afirmativa para vocês: a hipopotassemia facilita a ação dos anestésicos locais, essa afirmativa está certa ou errada? Quer dizer, o que vai acontecer numa hipopotassemia? Você tem uma diminuição da concentração de potássio, você vai diminuir o limiar, porque vai tender a sair potássio da célula, então esse limiar vai descer a potenciais mais negativos, mais difícil é o estímulo da célula, mais canais de sódios estão no estado fechado. Então, quanto mais canais de sódio no estado fechado, mais difícil é a ação do anestésico, tá? Quanto no caso de uma hiperpotassemia, por exemplo, no início de uma hiperpotassemia você tem disparos constantes do potencial de ação, tá? Então, mais canais estádios ativados e inativados, mas não no estado fechado. Então, o anestésico tem mais facilidade de ação numa hiperpotassemia do que numa hipopotassemia, tá certo? E outro papel importante, outra hipótese da função dos anestésicos locais, do mecanismo de ação, é que eles poderiam interromper a condutância do sódio, mas independente da ligação na estrutura proteica do canal. Tá? Porque eles vão se ligar à estrutura proteica do canal, mas tem uma teoria chamada teoria da expansão da membrana celular. O que essa teoria diz? Que a entrada do anestésico na parte lipídica da membrana, isso expande a membrana. Há uma expansão e uma obstrução do canal. Ele entra ali, expande e obstrui, quase como uma bola. Tá? Claro, não vai haver a condutância ao sódio. Então, são as formas de identificar. Com relação às fibras, tá? As fibras nervosas, que são as fibras aferentes nervosas de menor espessura, são as aferências da dor. Os nociceptores são bloqueados primeiro. Tá? Então aqui é por caracterização de anatomia, logicamente. As fibras maiores, tato e função motora, bloqueadas depois. As fibras mielinizadas são mais sensíveis. Observem isso aqui, ó. As fibras mielinizadas são mais sensíveis. O que se pensava até pouco tempo? Que os anestésicos locais, as fibras que não têm mielina, que são fibras do tipo C, são mais finas. Então, o impulso é de um canalzinho ou outro canalzinho, como vocês estão vendo, um canal de sódio ou outro. Já nas fibras mais grossas, quanto mais você vai engrossando, mais mielina ela tem, mais distante é um nó de Hanver ao outro. Então, era mais difícil, mas não. O que se entendeu? O impulso nessas fibras A delta, A beta, A alfa, enfim, essas fibras mais grossas, o impulso é saltatório. Esse impulso saltatório é mais fácil do anestésico local inibir. Não é possível, não acredito, sim senhor, é mais fácil do anestésico local inibir. Por quê? Porque esse impulso saltatório faz com que haja uma perda de sinal, uma perda de potência no impulso de um nó para o outro. Então é mais fácil do anestésico agir. Tá? Mais rápido ele consegue agir. Já nos canais, numa fibra que não tem bainha de mielina, o impulso é muito rápido de um canalzinho para o outro. É mais difícil ele... Até porque os canais eles vão se fechando, vão se ativando, se fechando mais rápido. Então é mais difícil para o anestésico fazer efeito. Certo? Não pode esquecer disso.
Os vasoconstritores já comentei. Aqui uma desvantagem que não pode ser esquecida, que é importante, é a desvantagem com relação a regiões de baixo fluxo de sangue, por exemplo, em extremidades da mão, os dedos da mão, os dedos do pé. Não pode ser feita anestesia local com o uso de vasoconstritor, tá? Porque essas regiões têm baixo fluxo sanguíneo e você poderia correr o risco de uma hipóxia no local, tá? Então aqui o uso da lidocaína 1%, tá? Sem adrenalina. Quanto tempo demora para fazer efeito em relação ao tempo, e com adrenalina, como vocês podem ver aqui no laranja, né? Então aqui há uma clara diferença, e a etidocaína a mesma coisa. Há uma clara diferença quando se usa o anestésico. Então a duração da anestesia no bloqueio do nervo, ele é muito maior, tá? O efeito é muito maior e o tempo de duração dessa anestesia é muito maior.